Se tem uma coisa que está fazendo o Lula perder o sono nessa semana, é essa proposta de taxação aí do Donald Trump, né? Uma taxação aí de 25%, e hoje ele já apareceu com uma outra proposta aí de taxar em mais 12,5%. Quer dizer, no total, ficariam taxados esses produtos brasileiros em 37,5%, porque seria uma taxação cumulativa. Esses 12,5% se soma aos 25% que ele propôs depois do anúncio aí da investigação da seção 301. Tá. Agora, qual é a justificativa para essa taxação de 12,5%? Trabalho forçado. Tá? Os Estados Unidos diz que o Brasil, por conta de trabalho forçado, receberá uma taxação extra de 12,5%. Tá? Mas isso não é só o Brasil. É um total aí de 50 países, inclusive a China. E a China está pulando da altura do mundo aí por conta desses 12,5% que vão ser acrescentados a outras taxas que os Estados Unidos estão colocando lá sobre a China também. Tá? Interessante o seguinte, né? Tá todo mundo sabendo já essa taxação aí de 12,5% por conta de trabalho forçado. Como se diz aqui no Brasil, são trabalhadores em situação análoga à escravidão, né? Aquele pessoal que explora os seus funcionários, né? Aquela situação toda que a gente já viu. Inclusive, tem uma empresa chinesa que veio aqui para o Brasil, mais precisamente em Camaçari, na Bahia, a dona BYD, e numa fiscalização lá do Ministério do Trabalho, descobriu-se que os trabalhadores chineses que vieram para cá estavam em condições análogas à escravidão. Feito todo o processo, tudo certinho, foram resgatados esses funcionários, eu acredito que voltaram para a China. Agora, o que aconteceu com eles lá, ninguém sabe. É um mistério, isso aí a gente não ficou sabendo. Outra coisa, o camarada que chefiou essa operação toda, esse funcionário aí do Ministério do Trabalho, quando chegou o final da investigação, tudo concluiu tudo certinho, o que ele fez? Aqui no Brasil existe uma coisa chamada de lista do trabalho sujo, uma coisa assim, se eu não me engano. Daqui a pouco tem uma matéria aqui que fala sobre isso. Mas, enfim, essas empresas vão para uma lista suja de trabalho análogo à escravidão. É isso mesmo. A BYD, ela foi colocada nessa lista. Esse rapaz fez, esse trabalhador, esse funcionário do Ministério do Trabalho, ele fez todo o trabalho direitinho, concluído, BYD incluída na lista suja do trabalho análogo à escravidão. O que aconteceu? Esse funcionário foi exonerado e a BYD saiu dessa lista. Por isso que é muito bom ser amigo do rei aqui nesse país. No Brasil é muito bom, né? Por causa disso. E aí o que acontece, né? O trabalho forçado, como eu falei para vocês, ele vai acrescentar aí uma tarifa de 12,5%, com mais 25%, 37,5% para alguns produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos, que os Estados Unidos importam da gente. Então, chegando lá, o camarada que comprar isso lá vai ter que pagar 37,5% a mais no valor desses produtos, tá? Então, olha só o que está trazendo aqui o site Metrópolis para nós, né? Em novo revés, investigação comercial dos Estados Unidos sugere taxação do Brasil e de outros 59 países, não são 50, e sim 59 países em 12,5% devido à presença de trabalho forçado, né? O escritório do representante comercial dos Estados Unidos concluiu nesta terça-feira que o Brasil falhou em barrar a importação de produtos feitos com trabalho forçado, o que criaria concorrência desleal e justificaria nova taxa
a produtos brasileiros. A tarifa adicional proposta é de 12,5%. Está aqui, ó. Olha só que coisa, que os Estados Unidos também ele entra muito em contradição. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O documento elenca a presença, o documento elenca a presença de trabalho forçado na produção de gado no Brasil, inclusive citando a presença de produtores agropecuários na lista suja do trabalho escravo. Também afirma que 90% das exportações de carnes bovina brasileira congelada em 2005 foram para países que estão sendo investigados, como para a China, tá? Só que aí, ó, veja só, aqui tem duas situações para a gente analisar aqui, eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Primeiro, no caso da carne congelada. O interessante é assim, ele veio aqui falar da pecuária, só que aqui tem uma outra informação interessante para a gente ver o seguinte, olha só. Ele colocou aqui, no caso, a pecuária como trabalho forçado, mas, porém, entretanto, todavia, com informações do G1, tá? Olha só. Trump acusa Brasil de trabalho forçado na pecuária, mas isenta a carne bovina de nova tarifa. Os Estados Unidos propuseram uma tarifa adicional de 12,5% para os 60 países que, segundo o governo americano, falham na fiscalização de cadeias produtivas ligadas a mercadorias importadas, entenderam? Então, não deixa de ser uma contradição, né, gente? Olha, a sua pecuária tem aí o nome na lista suja do trabalho escravo. Só que a carne que eu vou importar de você, eu não vou tarifar. Não vai ter nem 25% nem 12,5%, vai ser tranquilo. Como assim? Explica aí para nós, ô cara pálida. Nós temos que ser certos, né? Temos que ser justos, tá? E aí tem um outro detalhe interessante aqui, que é o seguinte, gente, olha só. Parará. Onde é que está? Aqui, ó. Trabalho forçado, né? Foi na matéria anterior aqui, que eu estava vendo, que é esse detalhe aqui, ó. Aqui, ó. Também afirma que... opa, volta aí, meu amigo. Olha aí, também afirma, né, que quase 90% das exportações de carnes de carne bovina brasileira congelada em 2025 que estão sendo investigados como para a China, para países que estão sendo investigados, melhor. Né, 90% das exportações de carne congelada, né, brasileira, carne bovina congelada brasileira, foram para países que estão sendo investigados como a China. Aí, gente, eu fui fazer um levantamento aqui, tá? Essa é a questão. Lá ele classificou a pecuária como trabalho escravo, no entanto, ele não tarifou a carne. Por quê? Porque ele precisa da carne lá. E se ele tarifar essa carne lá, vai chegar muito caro. Logo quando ele assumiu que ele saiu espalhando taxa para todo mundo aí, o americano já gritou, opa, peraí, a inflação está aumentando, está tudo subindo de preço, o que está acontecendo? Então agora ele está sabendo aonde ele vai escolher ali, o que ele vai taxar, onde vai taxar, para não pegar para ele lá. A popularidade dele caiu muito. Aí eu fiz um levantamento aqui, gente, eu vou confessar para vocês, tá? Foi no chat GPT mesmo, entendeu? E dei uma consultada aqui nas fontes que o GPT fornece, mas assim, olha só. O que vai acontecer com isso aí se os Estados Unidos, digamos, ele foi intransigente, não voltar atrás? A China vai comprar muito mais do Brasil. Apesar que China e Estados Unidos têm os acordos deles também lá com relação ao comércio, tá? Mas não deixa de ser uma chance que o Brasil tem de poder vender mais para a China, entendeu? Vai vender mais para a China. Então, olha só o que está escrito aqui, ó. As chances do Brasil ampliar as vendas para a China são reais e já existem sinais de que isso está acontecendo.
No entanto, o ganho não será automático nem uniforme para todos os setores, tá? A China ela é muito forte nos seguintes produtos brasileiros. Ela compra muito o quê? Soja, carne bovina, carne suína, carne de frango, milho, algodão e celulose. Então a China, né, ela é um grande comprador dessas commodities brasileiras aqui, tá? Mas aí o seguinte, né, tem alguns especialistas aí que já apontam aí disputas comerciais entre Estados Unidos e China que poderiam abrir espaço para o Brasil, tá? E o Brasil abre espaço para o Brasil fornecer à China com os seguintes, além de proteínas e grãos, os seguintes produtos: minério de ferro, celulose, produtos florestais e alguns produtos químicos, tá? Então, o que acontece, gente? Tem também aqui uma diferença muito grande aqui. O Brasil aumentou muito as vendas para a China, tá? Dados de 2026 indicam uma mudança importante no fluxo comercial. Olha só, gente, exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 18,7% no primeiro trimestre de 2026. E para a China, cresceu 21,7% no mesmo período. Então, na minha humilde opinião, é o seguinte: isso aí é que está incomodando muito o Trump, tá? Isso aí está incomodando bastante o Trump. Esse aumento da atividade comercial entre Brasil e China. Não sei até que ponto isso aí incomoda os Estados Unidos. Não sei nem se incomoda. Qual é a desvantagem, por exemplo, que os Estados Unidos teriam em relação a isso, com esse aumento do comércio da China. Mas o Brasil, a gente sabe que o Brasil, ele, né, enfim, ele é visado, é um país da América Latina, da América do Sul, que tem recursos naturais, tem riquezas muito grandes. Entendeu? Muitas riquezas. Agora, com essa corrida aí pelas terras raras, o Brasil, se eu não me engano, é o segunda ou terceira reserva de terras raras no mundo. Então, Estados Unidos e China, que são os países que estão brigando ali na liderança da tecnologia, do avanço industrial, enfim, claro que eles estão de olho aqui no Brasil. Quem que não quer pegar esse filão das terras raras aqui no Brasil? Qualquer país aí avançado quer pegar. Outra coisa que incomodou os Estados Unidos com relação a esse tarifaço aí, etanol. O Brasil vende etanol para os Estados Unidos e compra etanol dos Estados Unidos, tá? Só que a tarifa do etanol brasileiro para entrar nos Estados Unidos, ela é um percentual, não me recordo agora. Mas o percentual para o etanol brasileiro entrar nos Estados Unidos, ele é bem menor do que o etanol americano entrar aqui no Brasil. Então, os Estados Unidos, ele quer uma igualdade, ele quer uma paridade nessa balança aí. Ele não quer sair perdendo. Entenderam? Mas também tem um detalhe, gente. Tem uma lista muito grande aí de produtos que não serão tarifados, né? O UOL está trazendo aqui, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O tarifaço por trabalho forçado tem longa lista de produtos isentos, tá? Com informações aqui do UOL Estadão. O documento traz lista de 75 páginas de produtos que não serão afetados pelas tarifas de 10 ou 12,5%, no caso do Brasil, sugeridas por causa do fracasso no combate ao trabalho forçado. Olha só. Carne bovina, aviões, suco de laranja, café, celulose, petróleo, terras raras e metais, entre centenas de outros itens, ficarão isentos da sobretaxação se ela for efetivada pelo governo americano. Então tá aí, eu disse agora que alguns produtos acumularão 37,5%, outros ficarão ali nos 25%. E alguns
não serão tarifados, né? Aqueles que os americanos mais consomem, aqueles que faz parte ali do dia a dia do americano, como o suco de laranja, por exemplo. Aviões, por quê? A Embraer é uma das maiores do mundo, muito competitiva na área de aviação comercial. A Embraer vende para o mundo inteiro. E isso é interessante para o americano. O americano compra muito da Embraer. Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer no desenrolar dessas coisas aí, né? Essa daqui eu já falei, que é sobre a carne, né? Que não vai ser tarifado. Rapaz do céu, tem uns sites aqui que eu vou te falar, mas vamos lá. Além disso, o que está acontecendo agora? Inclusive ontem o Lula citou, acho que lá em Catalão, em Goiás, né? Ele foi na inauguração de um hospital, mais um evento esvaziado, da mesma forma que foi lá no Sergipe, né? Na sexta-feira passada. E agora é o seguinte, ele teve lá em Catalão e está se falando, ele até falou que os Bolsonaro têm que ir para a forca, sabe? Umas declarações assim, degradante, coisa que chefe de Estado nenhum, eu nunca vi chefe de Estado nenhum falar esse tipo de coisa. Mas o Lula a gente sabe que ele não mede as palavras, ele fala o que quer. A gente vê o Lula criticando o Trump, falando para lá e para cá, e eu, pelo menos, eu não me lembro de ter visto algum chefe de Estado pelo mundo afora aí falar mal do Trump da mesma forma que o Lula fala. Não vi. Se alguém viu, coloque nos comentários aí, por favor. Outra coisa que pegou com relação a essa taxação aí do Trump, dos Estados Unidos com o Brasil, tudo começou no 15 de julho do ano passado, tá? Já tem um ano. Essa é a tal da investigação da seção 301, que foi criada nos Estados Unidos em 1974, entendeu? Então isso dá o direito dos Estados Unidos investigar, taxar, enfim. Quem ele acha que não está sendo leal com ele na parte comercial, ele vai lá e aplica as sanções baseado nas investigações da seção 301, beleza? Olha só. Estados Unidos citam decisão de Toffoli sobre Odebrecht em justificativa para tarifas, tá? Anulação de provas obtidas por meio de acordo de leniência foi mencionado como exemplo de fragilidade do Brasil no combate à corrupção. Então tá. Vocês lembram lá da Lava Jato, né? Odebrecht, outras empresas e tal. A decisão do ministro Dias Toffoli do STF, que anulou as provas obtidas por meio do acordo de leniência da Odebrecht, foi citado pelo governo de Donald Trump como um exemplo de fragilidade do Brasil no combate à corrupção e usada como uma das justificativas para a proposta de imposição de tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros. A referência consta no documento divulgado na noite desta segunda-feira pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, tá? Então, gente, é isso aí. Essa decisão que o Toffoli tomou, tá? Vocês viram aí, ele anulou, né? As provas obtidas por meio de um acordo de leniência com a Odebrecht. A Odebrecht pagaria bilhões ali de multa, ele anulou tudo, cancelou todas essas multas. Então, isso aí os Estados Unidos viu como o quê? Eu vou ser bem simples e direto aqui. Ele viu isso como uma fragilidade, uma fraqueza. Tipo assim, olha, aqui a corrupção compensa. Porque se a mais alta corte do país vai lá, comprovadamente tem uma empresa que está envolvida em escândalo de corrupção, foi comprovado, a alta corte, a corte mais alta do judiciário de um país vai lá e anula tudo, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa de errado não está certo, né? Como diz o ditado. Mas enfim, vamos aguardar aí para ver, mas pesou. Há quem diga também, mas eu acho que não, com relação ao cancelamento daquela multa de 10 bilhões do JBS.
ouvi isso aí, não sei se corresponde à verdade. Mas, enfim, isso daí também pesou. Aí o que está acontecendo? Eis a contradição e o bate-boca que está tendo aí entre PT e a ala do Flávio Bolsonaro. Porque para o PT, para o governo em si, para a esquerda, o Flávio Bolsonaro foi lá e falou: Trump, taxe o Brasil. O Flávio falou que não. Ele chegou lá e falou: Trump, classifique PCC e CV como organizações terroristas. Aí ontem o próprio Flávio mandou uma carta, um comunicado para o Marco Rubio, pedindo para que não sejam colocadas taxas no Brasil. Porque o Flávio, de uma certa forma, gente, a população, a grande massa no geral, não entende isso aí. Não vai nem procurar ficar sabendo como que funciona essa máquina, essa lógica aí de taxação do Brasil e tal. Muito Maria vai com as outras. Se alguém chegar e falar, ó, a culpa disso é do fulano, ele vai acreditar. Isso aí vai ser bom para cá, vai ser ruim para lá. Ele vai acreditar, ele não vai parar, analisar, estudar direitinho para entender a situação. Infelizmente é desse jeito, tá? Então tá essa guerra de narrativas aí. O Lula disse que isso é culpa do Flávio, o Flávio disse que não. Aí foi onde o Lula falou que os Bolsonaros são traidores, que merecem a forca, entendeu? Uma coisa assim, né, deplorável, tá? Uma coisa chata demais até. Mas aí, gente, o que acontece? Essa investigação, como eu falei, já vem lá do dia 15 de julho do ano passado. Muito tempo. Entenderam? Então é isso que está acontecendo. Por enquanto, vamos ver até onde vai, como vai continuar isso aí, como vai ficar, né? Então, como eu falei para vocês, né, essas taxas aí, alguns produtos, essa taxa vai ser cumulativa. Ela vai passar aí a 37,5%. É muita coisa, né? É muita coisa. Isso atrapalha o produtor aqui dentro do Brasil. O produtor brasileiro, o cara que exporta, prejudica. O americano vai deixar de comprar. Ah, mas vamos achar outro mercado, a China vai comprar. Tudo bem, gente, a China pode comprar, mas veja bem como é que funciona. Aí a China vai falar assim, olha, esse cara não está conseguindo vender carne lá para os Estados Unidos. Um exemplo simples aqui. É o mercado, é lei de mercado. E aí o cara está desesperado, o país está desesperado para vender a mercadoria dele, está ficando com excedente. Para nós aqui dentro é bom, porque aí a tendência é o preço cair. Para nós é bom isso, porque se tiver excesso de oferta, vai ter que baixar o preço para vender. Para nós ficaria bom. Mas não, o cara quer ganhar em dólar, né? O cara quer ganhar mais, ele quer vender para fora. A China vai falar, tá bom, a tonelada da carne, os Estados Unidos está pagando, por exemplo, vamos colocar aqui $10 mil a tonelada, um exemplo. A China fala, não, eu pago 5. Não, você quer, eu pago 5. Não quer, pode ficar. Entenderam como é que funciona? Quer dizer, de uma forma ou de outra, prejudica o país. Prejudica, não tem jeito. Agora, uma coisa, vamos ser sinceros, né? Tem aí também entra a questão de falsificação de produtos e tal, um monte de coisa aí. Agora, vamos ser sensatos também, né, gente? Olha só. 15 de julho de 2025, já tem um ano que essa investigação está correndo. Qual a providência? Qual a providência que o governo brasileiro tomou? Nenhuma? Alguma que não foi eficiente? Alguma que não funcionou? E também não se preocupou em mudar a estratégia para poder melhorar isso aí? E aí? Um ano e nada. E agora quer resolver. Entenderam como é que funciona a lógica da coisa? Entendeu? E aí o Lula, né, teve uma reunião aí com os ministros hoje para poder preparar uma ofensiva, né, contra os Estados Unidos. E nessa ofensiva aí, o movimento envolve viagem aos Estados Unidos e chamamento de empresários e acenos à China. Então o que acontece? O Lula, ele quer, deixa eu até mostrar aqui um pedacinho da matéria, né?
Lula prepara ofensiva sobre Trump para evitar nova tarifa. Movimento envolve viagem aos Estados Unidos, chamamento de empresários e acenos à China. Tá? O presidente Lula prepara um plano de respostas aos Estados Unidos para evitar que seja instituída tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Aí você vai me perguntar, Ronan, mas não está valendo a tarifa? Não, gente, ainda não, tá? Esqueci de citar isso. O Brasil tem até o dia 15 de julho para poder traçar um plano de trabalho, uma estratégia para poder resolver essas situações pontuadas aí pela seção 301. Não foi tarifado ainda. Aí vão ter reuniões, o Lula quer ir lá para os Estados Unidos, o Mauro Vieira, se eu não me engano, está na França hoje, parece que ia se encontrar com o Marco Rubio lá em Paris. Então a coisa está fluindo, não está valendo ainda. Os Estados Unidos vai fazer audiência pública, enfim, tem ainda alguma água para passar embaixo dessa ponte, tá? A ofensiva envolve, segundo assessores e diplomatas, uma série de iniciativas e encontros com a participação da iniciativa privada, tá certo? Então, começaram os movimentos aí, né? Agora que a água está batendo no bumbum, como diz o ditado, todo mundo está correndo para essa água não subir e não chegar aqui em cima e alguém se afogar. Essa é que é a realidade. Mas um ano, gente, teve um ano para poder se mexer, né? Para poder aí tomar alguma atitude, de repente evitar, mas enfim, a gente sabe muito bem como funciona o mundo político nesse Brasil. Gente, estamos partindo já para a reta final, mas vamos falar aqui de uma outra coisinha antes. A gente sabe que o governo americano classificou aí as facções como grupos terroristas, né? A Daniela Lima, que agora está no UOL, no dia que essa notícia chegou aqui ao Brasil, ela até falou que acompanhou ali em tempo real, uma pesquisa que o governo brasileiro estaria fazendo com a população para ver o que a população achava dessa classificação aí como grupos terroristas. E ela disse que a maioria da população não aprovava isso aí. Eis que hoje sai uma pesquisa aqui do Poder Data, está mostrando o seguinte aqui, ó. 53% defendem classificar PCC e CV como terroristas. Pesquisa Poder Data mostra que mais da metade dos brasileiros avalia a medida dos Estados Unidos como boa para o Brasil. Outros 33% dizem ser ruim. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, gente, olha só. Tá pegando aqui, né? Mais da metade dos brasileiros, né, considera positiva a decisão recente do governo americano de classificar facções criminosas, PCC e CV, como organizações terroristas. Mostra uma pesquisa do Poder Data realizada de 30 de maio a 1º de junho, agora, virada do mês, né? Para 53%, a medida é boa para o Brasil. Outros 33% classificam como ruim para o país e 14% não souberam ou não responderam. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Opinião minha. Se o Poder Data está dizendo que 53% da população está achando que isso aí foi bom, eu acredito que praticamente 70% da população acha bom. Porque para você ouvir 30 de maio a 1º de junho, 2 dias, 3 dias, entrevistaram quantas pessoas? 2.000 no máximo? Não sei. Nem li o restante aqui, deve estar dizendo a quantidade de pessoas. Mas normalmente essas pesquisas aí com no máximo 2.000 e poucas pessoas. Não, na minha opinião, não reflete a verdadeira vontade da população brasileira. Aliás, pesquisa nesse país é uma coisa que eu acho que deveria ser mais fiscalizada, né? Uma coisa que deveria ser melhor fiscalizada e, enfim, vigiada, vamos dizer assim. Pessoal, é o seguinte.
Para encerrar aqui, eu vou trazer uma última matéria com relação justamente a essa situação das facções aqui do Brasil, tá? Tem muita gente dizendo aí o seguinte: olha, agora vai ser bom, agora vai ficar bom porque o Donald Trump vai vir, ele vai invadir o Brasil, ele vai lá no Morro do Rio de Janeiro, vai na comunidade em Salvador, vai pegar esses caras, vai prender. Não, gente, não vai acontecer isso. Não vai. Tá? Não vai. Simplesmente vai acontecer algumas restrições e sanções financeiras ao Brasil, aos bancos, o sistema bancário brasileiro, fintechs, né, que estão usando muito fintech hoje para lavar dinheiro do crime. Enfim, o Brasil vai ter que se virar ou vai ficar em restrições aí. Vai ficar com restrições, não adianta, tá? E o Exército é assim, o que ele falou aqui, ó. Informações aqui do site Montedo. Esse site é novo, mas ele é bom, tá? Olha só o que ele diz aqui, ó. Até essa matéria foi baseada numa matéria, acho que do Estadão ou da Folha. Exército descarta a intervenção dos Estados Unidos, mas expõe fragilidades crônicas nas fronteiras brasileiras. Então, o que acontece, gente? Do UOL, aliás, né? A análise toma como referência a matéria assinada por Carla Araújo, publicado no UOL, que declara a reação das Forças Armadas à decisão do governo americano de classificar o CV e o PCC como organizações terroristas, tá? Então, olha aí, a hipótese de intervenção é rejeitada, apesar do endurecimento do discurso do governo americano e da ampliação de operações no exterior. Os militares rechaçam de forma enfática qualquer possibilidade de intervenção dos Estados Unidos no Brasil, tá? Olha aqui, ó, fronteiras expõem vulnerabilidades históricas. Ao mesmo tempo, a matéria do UOL reconhece de forma explícita as fragilidades internas do Brasil. O monitoramento de cerca de 17 mil quilômetros de fronteira, 17 mil quilômetros, gente, olha só, ocorre com limitações tecnológicas significativas e enfrenta obstáculos naturais relevantes. Mas olha só, gente, olha aí, ó, mais da metade dessa extensão está localizado em áreas de selva, o que dificulta o controle efetivo do território. Então a gente está falando aqui da fronteira seca, como diz, né? Para o lado de lá do país, vamos dizer assim, que pega lá do Rio Grande do Sul, sobe, vai até ali a América Central. Então o que acontece, gente? Só que a maior dificuldade aqui das Forças Armadas, que eu considero, sabe o que é? Isso aqui, ó. Governos de esquerda, não vamos dizer que são só de esquerda, não. Governos no Brasil, de um modo em geral, sempre negligenciaram as Forças Armadas, tá? Agora mesmo, começo do mês agora de junho, Lula fez um corte de 23 bilhões do orçamento desse ano. Quais os ministérios mais atingidos? Educação, Ministério das Cidades e Ministério da Defesa. O próprio Zé Múcio falou há um tempo atrás, aí vocês lembram? Ele falou que o Brasil não tinha munição para 30 dias de guerra. Tá? A gente viu também exército parado por conta de falta de dinheiro para abastecimento de veículos. A aeronáutica com um monte de aviões parados porque não tinha dinheiro para abastecer os aviões e não tinha dinheiro para substituição de peças no caso de manutenção desses aviões. E agora, em ano de eleição, o corte é maior ainda. O corte é maior ainda. Mas não se preocupe que o governo americano não vai passar aí na sua cidade jogando bomba na tua cabeça, não, tá? Pode ficar tranquilo que isso aí é longe de acontecer isso. Pessoal, obrigado aí. Eu volto logo mais à noite com uma live e trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês e até mais.